Senhoras e senhores, diretamente da Bate-Caverna da OSD Filmes, nós estamos para mais um Papo e Navalha. E hoje um Papo e Navalha muito importante, muito interessante, muito conteúdo com o meu amigo Anderson Suris. Ele que é o fundador da The Waffle, vou acertar o nome, tá? The Waffle King. Meu querido, é um prazer ter você aqui comigo hoje para contar um pouco dessa história de sucesso, né, de todo o trabalho, todo o caminho para se chegar nesses números impressionantes que você está. Muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. Opa, Daniel, obrigado aí. Vim preparado, né? Vim com a navalha feita aqui, tá nos trinques, né? Cabelo na régua. Cabelo na régua, é verdade. E a gente estava aqui até comentando, né, conversando antes, né, tudo que é o resultado que a gente colhe hoje, né, ele vem oriundo de alguns anos de construção, né. Muitas vezes a gente vê que acontece rápido as coisas, mas isso está baseado num longo período, né, de estágio, né. Até tem uma história interessante que fui cortar o cabelo, né, quando a gente estava desenvolvendo, estava construindo a marca, estava umas 40 e poucas lojas, mais ou menos. E aí fui cortar o cabelo e o barbeiro perguntou para mim, né, pô, quantas lojas tu tá? Eu disse, 40 e poucos. Eles, nossa, que rápido. Eu disse, claro, rápido, né? 14 anos, né? Então, ligeirinho a gente fez, né? E aí, tudo que se executa agora de forma rápida, né? Algo que vem sendo construído com o passar do tempo, né? Tudo uma construção, né? Show, show. Lembrando sempre que o Papo e Navalha tem um oferecimento da Scolari. A Scolari é uma rede, é uma empresa, né? Que produz produtos aí de linha masculina, para tudo, né? Cabelo, barba, shampoo, balme, tintura capilar, linha de bancada também de barbearia. Então você que está procurando um produto de qualidade, procura aí a Scolari, que vai estar à disposição aí nas melhores barbearias. E também o patrocínio da Dom Pettini Barbearia. Tem 3 unidades aqui em Criciúma, uma no Criciúma Shopping, uma no Nações Shopping e uma no Angelone. Vai lá, vê com o pessoal, corta o cabelo, tenha essa experiência, né? Conheça nossos planos de assinatura e tudo que a Dom Pettini tem para oferecer para você. Meu querido Anderson, a gente já se conhece em torno de 7 anos, né? Quanto tempo tem a empresa? A The Waffle King foi concebida, efetivamente entrou, né, para o público em 2020, né? Mas 2 anos antes que começa a história dela, né? E aí que se vê a história de empreendedorismo raiz, né? Eu estava de férias na Europa, né, em Barcelona especificamente, e a gente estava com 3 casais de amigos, e aí a gente viu uma fila. Eu disse, fila, né? Eu já estava, na época, 12 anos no varejo, no franchise, né, já conhecia bastante segmento. Eu disse, fila, as pessoas estão querendo comprar, eu quero vender o que essas pessoas querem comprar, né? E a gente foi olhar uma sorveteria simples que, na verdade, eles estavam vendendo muito waffle. Eu disse, o que é esse waffle, né? A gente foi, pediu e percebeu a experiência de pegar uma massinha, colocar no equipamento, prensar, tirar o waffle quentinho, colocar recheio. Quando a gente comeu aquilo, meu Deus, era maravilhoso, era bom demais. E a gente ficou louco. Nos dias que estava em Barcelona, todos os dias a gente voltou para consumir o waffle. Saímos de Barcelona, a gente pegou um navio para fazer o Mediterrâneo. E aí toda a cidade que nós parávamos, nós queríamos comer waffle. Nós ia atrás de waffle. E na própria Europa, a gente começou a reparar que os waffles eram vendidos esquentados em forninho, no micro-ondas, e a gente conseguiu replicar nos países que a gente passou a experiência de ser feito na hora. Com isso eu fiquei louco nesses 14 dias de viagem. Eu já conhecia os Estados Unidos, sabia que tem muito waffle, mas não é tudo isso o waffle nos Estados Unidos. Voltei para o Brasil e aí começou as loucuras de empreendedor, né? Eu vendi 4 empresas em um mês, quase que me desfiz das empresas, vendi elas em um mês para me dedicar exclusivamente para a construção da The Waffle King, que naquela época não existia nome, né? Que era um negócio de waffle, né? Eu botei na cabeça, eu disse, eu vou construir o melhor negócio de waffle do mundo. Eu quero construir o melhor negócio de waffle do mundo. E aí foi que eu vendi os negócios e me dediquei exclusivamente em 2018 a estudar tudo, num nível de detalhe que eu acho que poucas pessoas conseguiram fazer para abrir um negócio. Assim, né? Eu consegui reunir assim, um tripé, né, de empreendedorismo que eu acho que é bem importante. Né? Não que seja fundamental, que se você não tiver eventualmente você não vai conseguir empreender, mas eu consegui reunir 3 coisas, que era ter recurso financeiro, eu tinha conhecimento e eu tinha tempo.
Com esses 3 pilares, é uma força, uma bomba atômica para a gente Sim. conseguir construir um negócio. Porque muitas vezes você até tem dinheiro, mas você não tem tempo. Uhum. Você tem dinheiro, mas não tem o conhecimento. Então, esse pilar é difícil de conseguir ter as 3 Sim. coisas, né? Mas eu costumo dizer que, eventualmente, você tem um negócio, né? Quer montar um negócio e não tem o dinheiro. Agora, se você tem tempo e tem conhecimento, você vai achar alguém que vai investir em você. O dinheiro é a parte mais fácil. Dinheiro, eu sempre digo que é um detalhe, né? Uhum. Um detalhe. Desde que você tenha um bom plano de negócio, algo execuível, né? Sim. Que as pessoas olhem e enxerguem, pô, faz sentido, que testes sejam feitos, isso acontece. Mas no caso do Waffle King, graças a Deus, eu cheguei num momento de carreira que eu tinha esses 3 pilares. Eu tinha recurso financeiro, eu tinha tempo, porque eu tinha me desfeito dos negócios, e eu tinha o conhecimento para poder montar. Uhum. E aí eu disse, pô, chegou o meu momento, vou fazer um estudo a fundo disso. E aí eu fui assim, para você ter uma ideia, 3 vezes para a Europa, 2 para os Estados Unidos, 100% em imersão. 100% em imersão. Minha esposa foi numa viagem e disse assim, ó, não vou mais, vai tu, porque tu não para tirar uma foto. Tu não viaja. Não viaja, eu tava 100% focado no waffle. Não para tirar uma foto, tu só quer comer o waffle, tu é uma reunião atrás da outra. A gente ficou 12 dias, ela não quis mais, depois ela não foi mais nenhuma. O que eu fiz? Eu fui estudar a plantação de trigo no interior da França. Cara. Eu fui estudar equipamento em vários locais, né? Depois eu descobri as empresas que são as maiores do mundo, né? Que era na Bélgica, no interior da Bélgica e no interior da França. Eu cheguei a pegar um carro em Paris e andar 600 quilômetros para o interior da França, atrás de equipamento, de insumo, de receita, de todos os detalhes que você possa imaginar que envolve o mundo waffle, né? E durante esse período, o que era legal, né? Eu não contava nada para ninguém. Poucas pessoas sabiam o que eu estava fazendo. As pessoas viam viajando. E aí, pô, que louco que só viaja, né? Vendeu os negócios tudo, só quer curtir a vida agora. Né? Só tá gastando. E eu estava estudando, num nível de detalhe bastante gigante mesmo. Aí fui para os Estados Unidos olhar fast food, entrega, atendimento ao cliente, todos os detalhes possíveis, né? Eu contratei uma empresa da Itália, de Verona, para desenvolver toda a arquitetura, toda a concepção do negócio. A gente desenvolveu logomarca, marca, tudo lá na Itália, em Verona, com uma visão mais cosmopolita, que tinha uma visão mais global, que a gente pudesse instalar um negócio em qualquer lugar do mundo. Então, tudo que pudesse se fazer bem feito para a construção de um negócio, eu fui atrás para desenvolver. E esse desenvolvimento, né, foi praticamente 2 anos, esse processo, onde eu fiz milhares de testes de tudo que você possa imaginar. Aí cheguei em alguns conceitos, né, com relação ao waffle, né? Para se fazer um bom waffle, você precisa de uma boa receita e você precisa de um bom equipamento. Eu preciso solucionar essas 2 coisas que são as bases do negócio. Quando a gente fala de equipamento, a gente tem equipamentos profissionais de waffle na Bélgica e na França. Só que para mim importar um equipamento desse e pagar, evidentemente, todos os impostos de forma legalizada, não poderia abrir um negócio pensando em picaretear equipamento, né? Precisava fazer os equipamentos chegarem de forma legalizada. Um equipamento desse custaria R$50 mil. Como eu precisaria de 6 equipamentos por loja, eu ia precisar de 300 mil só em equipamento. Só em equipamento. E, pô, esse negócio vai inviabilizar. O que a gente acabou fazendo? A gente desenvolveu um equipamento aqui muito semelhante ao que é o belga e o que é o equipamento francês. Então, hoje no mundo, tem 3 lugares que fazem equipamentos profissionais. Bélgica, França e nós do Brasil. Então, essa fabricação é mais uma empresa sua. Uma empresa que eu construí antes de vender um waffle. Antes de vender o waffle, eu montei uma empresa para fabricar equipamentos. A gente montou, criou todos os projetos, achou todos os fornecedores, então desenvolve, a gente pega as nossas peças, monta o equipamento. Então a gente fez, claro, com várias versões, né? Primeiro que era horrível, depois foi melhorando. Hoje o equipamento está muito mais bonito do que os equipamentos europeus, inclusive. Bacana. E aí montamos isso. Em paralelo a isso, eu preciso resolver a questão da receita. Como o objetivo já era de franchise há muitos anos, né? Se a gente fosse pegar uma receita e entregar a receita para o franqueado, acabaria o negócio. Porque o franqueado vai pegar e não vai precisar mais da franqueadora, né? Exato. E aí o que ocorreria, né? Cada um daqui um pouco, deixa eu mudar a receita aqui um pouquinho, deixa eu fazer uma alteração ali, e aí virar o padrão vai embora. Uma loucura. Não ia virar cada um, vai ser um waffle diferente. A gente precisava fazer. Daí como é que a Europa funciona? Né? A Europa funciona com congelados. Então lá tem empresas que tem muitas não, tem 3 ou 4 empresas que fazem os congelados de waffle e redistribuem para a Europa toda. Só que o processo e o sistema logístico na Europa funciona muito bem.
Então as coisas fluem muito bem. No Brasil, para a gente conseguir abrir uma... Hoje a gente tem operação no Amazonas, no Nordeste, no Norte, tudo que é lugar. Para a gente poder fazer isso com congelado, eu congelar aqui no Sul e mandar isso para lá ia complicar bastante. O custo ia ficar gigantesco, não tem como, não é uma solução viável. E aí foi que a gente estudou, chegou num modelo que era desenvolver um mix. O que era esse mix? Um mix em pó. Para facilitar o entendimento, como se fosse uma mistura pré-pronta de bolo. Sim. Nisso a gente desenvolveu 5 tipos de mix diferentes que fazem waffles diferentes, completamente waffles belgas, holandeses, receitas nossas e uma receita de pizza também que a gente desenvolveu um mix. Com esses mix, nós chegamos nas receitas que a gente consegue transportar seco. Então, eu costumo dizer que eu não tenho uma indústria de pó. Eu fiz uma indústria de pó, que é o que a gente desenvolveu. Essa indústria que fabrica esses mix, né, permite que a gente mande para todos os pontos de venda, sem refrigeração, sem congelado, sem nada, facilitando o transporte por qualquer transportadora. E com um tempo de validade maior, imagina. Um tempo de validade, a perecibilidade bem pequena. Então, permitia que a gente fizesse o quê? Que a gente conseguisse trabalhar no Brasil todo. Só que para chegar nisso é lindo depois de pronto, né? Para conseguir chegar é muito difícil. Se a gente for pegar uma receita, não sei se tu já fez pão, Daniel, mas... Já trabalhei em padaria. Já trabalhou? Cara. Opa, trabalhei. E aí? Se a gente for pegar uma receita de pão, eu e tu aqui, a gente pegar, ler a receita e a gente virar cada um para um lado e fazer um pão, o que vai acontecer? Vai vir pão diferente. Diferentes. Porque um vai assar mais, o outro menos, um bateu, o outro botou mais fermento, escapou, um fermento estava bom, o outro ruim, desse lado estava mais úmido, desse lado estava mais seco. O número de variáveis para dar problema é gigantesco. Muito grande. E como que eu solucionaria isso no mix? Eu precisaria atender lugar frio e seco, frio e úmido, quente e seco, quente e úmido e todas as variações possíveis. O Brasil é um continente, gigantesco. Gigantesco, é o Brasil de vários Brasis. Exato. O que acaba acontecendo? Eu disse, como é que eu soluciono isso? Testando. E aí foi, olha, ultrapassou 2.000 testes que a gente fez para conseguir chegar numa consistência de um produto que a gente pudesse desenvolver e fosse igual em todo o Brasil. E depois de muitos testes, a gente conseguiu ter um produto que hoje é feito em qualquer temperatura, em qualquer ambiente, em qualquer lugar do Brasil, a gente consegue, cada um vira para um lado e faz e sai o mesmo produto, né? Então, isso tudo eu fiz antes de vender um waffle. Cara! Antes de montar uma loja. Então, meus amigos poucos que sabiam do que eu estava fazendo, disseram, cara, tu é louco, cara. Tá montando tudo isso, tá gastando dinheiro, tempo pra caramba, e tu não sabe se esse negócio vai funcionar. Tu é maluco. E eu disse, não, cara, eu só vou colocar a loja quando tiver tudo certo. E aí foi, a gente montou a indústria de equipamentos até acertar o equipamento, depois a indústria de insumos, acertamos insumos. Depois disso pronto, eu disse, pô, agora para mim abrir a loja eu preciso desenvolver processo, controle, sistema, gestão. Aí a gente montou a franqueadora, antes de ter franquia. Montamos a franqueadora para serviços, né? Então, treinamento, conexão com internet, venda via aplicativo, via site próprio, e assim foi. A gente desenvolveu toda uma estruturação. Aí disse, agora nós podemos procurar o ponto. Aí vamos achar o primeiro ponto. Então, o grande diferencial que eu acredito que foi desse negócio foi a gente montar toda a estrutura efetivamente antes de sair abrindo loja e vendo como é que funciona, né? Sim. Muitas vezes eu vejo empresas querendo franquear e querendo expandir os seus negócios, né? Aí pegam de uma operação e querem multiplicar ela onde o dono nem saiu do negócio, né? Que a gente estava falando sobre isso, sobre a importância de tu conseguir fazer gestão, acompanhar indicadores, e muitas vezes você não faz nem isso e quer replicar esse negócio, né? Isso se torna quase impossível, né? Então é algo que a gente ficou muito feliz, né? De desenvolver com todo esse passar do tempo, com muitos aprendizados, né, que a gente teve e coisas que aconteceram que foram bem interessantes, né? A gente desenvolveu equipamentos, desenvolveu a indústria de insumos, desenvolveu os treinamentos, achamos o ponto comercial e aí, na virada de 19 para 20, o que veio? Pandemia. O que aconteceu com a pandemia, né? Infelizmente, muitas empresas, pessoas morreram, muitas empresas faleceram também, muitas empresas acabaram não dando continuidade. E nós estávamos lá pronto para abrir. Nós estávamos com tudo pronto. E eu disse, ó, nós não vamos voltar para trás, não, nós vamos acelerar. E aí foi que a gente estava durante a obra, fazendo toda a confusão lá, escondido, porque não podia trabalhar. Então, a confusão que a gente fez para poder operar, botar a loja em operação. Junho de 2020, estava no auge da pandemia, nós abrimos a loja.
E aí, quando a gente abriu a loja, a gente abriu a primeira operação em Gramado estava quase tudo fechado. Sim. Já tive lá na loja. Já inclusive. teve lá, né? Legal. A gente teve em Gramado quase tudo fechado, os restaurantes não estavam preparados para poder atender delivery, para atender no balcão. E aí a gente já nasceu já com tudo, com embalagem descartável, preparada para atender delivery. Então o que acabou acontecendo? A gente ninguém podia entrar na loja, nós atendíamos na porta. Uhum. E aí era nós e o McDonald's funcionando. Em Gramado inteiro? Gramado inteira, praticamente. E alguns dias, nós com mais fila que o McDonald's, inclusive. Era novidade, todo mundo conhecendo, né? Então, pô, foi desafiador, né, nos primeiros dias, mas foi muito legal que a gente acabou fazendo com que todo mês a gente crescesse o faturamento, né? Isso foi bem legal. Uhum. Mas tudo isso foi possível, como você falou, né? Por conta de toda uma base de conhecimento que você já tinha. Você já trabalhava franqueando empresas e tudo mais, né? Uhum. Eu costumo dizer, né? Pô, tudo que a gente consegue executar hoje de uma forma rápida está baseado em alguma coisa que você já fez, né? Por exemplo, jogador de futebol, né? O cara pegar e fazer balãozinho, Ronaldinho, esses craques, né? De só acertar no travessão, né? Quantas vezes ele já fez aquilo na vida, né? Exato. Se a gente for pegar, nós vamos apanhar um pouquinho, né? Sim. Mas o cara faz isso todos os dias, repetição constante, né? E tem a habilidade ainda de ser feito, pô, a execução se torna muito mais fácil, né? E no meu caso, né, eu já tinha sido sócio de operações, já tinha sido master franqueado, já tinha sido franqueado de outras redes, né? Então, pô, eu tava com um embasamento muito grande para poder construir. O que eu não tinha parado para fazer era desenvolver o meu negócio. Eu tinha me envolvido com vários negócios, mas não tinha desenvolvido o meu. E aí foi esse tempo que eu dei ali de 18 para 20. Eu disse, pô, agora eu vou concentrar e vou desenvolver o meu negócio, né? E aí, graças a Deus, as coisas se encaixaram, né? Cara, mas assim, qual é a sacada que tu tem? Porque tu tá na Europa, beleza. Em muitos aspectos, esse gosto paladar é muito diferente do europeu para o Brasil. Tu não tinha nenhuma referência desse tipo de negócio no Brasil? É a primeira franqueadora desse tipo de alimento, né? Uhum. Que eu tenho conhecimento, é a hora que eu estudei. Pois é. E aí, é isso que eu gosto no empreendedor. O cara é um pouco louco, né? Muito. Porque tu arrisca a tua grana, teu tempo, porque tu acredita nesse projeto. E o fato de tu acreditar e fazer ele bem feito, com esse entusiasmo, tu vai vender esse negócio. Então, tu tinha a oportunidade de um oceano azul, porque era um mercado inexplorado. A grande vantagem é essa, mas tu tens um grande problema, que é um produto que ninguém conhece. Do ponto de vista técnico, né? A gente come o wafer lá em casa, o waffle que tu faz, né? Quando era criança, mas nada parecido no nível do que tu apresenta. Bem legal isso. E muita gente questionou, né? E muita gente me questiona, pô, como é que tu vai ganhar dinheiro com waffle no Brasil, né? Ninguém consome isso, ninguém sabe o que é. E qual que é a experiência que a gente observou, né, com as primeiras lojas, depois com as lojas todas hoje, né? As pessoas conhecem o waffle. Conhece, porque tem, bem que tu falou, a avó fazia, a mãe fazia, tem aquele negócio em casa, e alguns mais antigos tem até uma chapinha que colocava no próprio fogão, assim, e virava, tipo uma torradeira, e a waffle também você fazia. E esse sabia que é um modelo tradicional de 300 anos atrás, que foi os primeiros foram feitos assim, no fogo. Era uma chapa de ferro no fogo que era virada. Eu, quando criança era isso. E ela era ela tinha um pino central assim, e ela girava a borda fixa, né? E o ferrinho girava dentro. É o jeito tradicional. Há 300 anos era feito assim os waffles, já quando surgiram na Bélgica lá. O que acabou ocorrendo, né? A gente tem uma percepção de waffle no Brasil, ou tinha pelo menos, quem não provou de Waffle King ainda, que é um negócio borrachudo, murcho, esquisito lá, que tá jogado numa padaria, ou que tu faz em casa quando tu tá muito afim de comer alguma coisa, ou você vai ver que não dá bola para isso, que é uma coisa que é um produto que não tem uma qualidade efetivamente, né? E aí, quando a gente vai da The Waffle King, eu costumo dizer que parte do negócio está baseado na sobrancelha dos clientes. Porque o cliente, quando consome a primeira vez, quase que 100% na sua totalidade, ele vai fazer assim. Porque quando ele morde, opa, isso aqui é diferente. E por que é diferente? A gente tem 2 waffles doces, né? Fora as opções salgadas. Mas 2 waffles doces, um dele a gente importa açúcar da Europa.
A gente traz um açúcar que é um açúcar de beterraba, que é um açúcar belga, que a gente traz, é um açúcar granulado assim, aonde esse açúcar de beterraba, na massa, ele vai derreter quando estiver no equipamento, vai caramelizar a massa. Caramba. Então, quando você morde, você não tem essa experiência, você nunca teve, porque esse açúcar não vende no Brasil, você não consegue ter acesso a ele fácil. Você vai ter alguma experiência para quem já viajou e algum produto francês ou belga, alguma coisa da Europa que você tenha consumido, daí pode ter alguma conexão. Mas no Brasil essa experiência não existe. Então, quando você prova o nosso waffle, você diz, opa, alguma coisa diferente aqui. Esse é um waffle. E o outro waffle é um waffle que ele é crocante e aerado. As coisas de panificação em geral, é muito difícil você ter crocância, você ter airado, a não ser um produto francês com farinhas especiais, com produtos, fermentos especiais. Aí você consegue ter uma crocância. A gente pegava semelhantemente isso no Brasil, é um croissant, né? Sim. Os croissants em geral são murchos também, são esquisitos, né? Você vai para a Europa, tem um croissant que ele é amanteigado, que você tem a crocância nele. E o nosso waffle, a mesma coisa. Então quando você prova esse outro waffle, você diz, opa, isso aqui tem coisas diferentes aqui. E aí você tem essa experiência que você começa a se reconectar num novo ambiente de waffle, vamos dizer assim. Que né? bacana, cara, que legal. Pô, é uma coisa totalmente diferente que não tem um outro produto que você vai comparar, né? É a experiência nova, certo? E hoje você já está com 2019 para 20, né? 4 anos aí de operação. Quantas lojas já? Nós estamos com 100 operações, começamos em 21 a expansão, né? Então 3 anos, aí, 2 anos e meio praticamente, em 23 estados nós já estamos. Né? Poxa, então tem é pouco tempo para fechar todos os... É um movimento que a gente imagina chegar em mais 1.000 operações do Brasil nos próximos 10 anos. Aí, né? A gente vai construindo isso, tem bastante coisa para a gente fazer, estamos só começando. É caminho, é caminho. E dessas operações, você tem algumas que são da empresa mesmo? Sim. Tem operações, algumas próprias nossas, né? A minha de Gramado continua sendo minha, tem uma sócia que opera hoje, né? E a gente tem mais 2 na região metropolitana de Porto Alegre também, que são operações nossas. Né? O resto são operações de franqueados nossos. Né? Certo. E essas franquias hoje, elas se distribuem mais, tipo, em operações tipo shoppings ou não? Qual é a pegada? Hoje o número maior está na rua. Na rua. Na rua. Nos shoppings temos algumas operações também, mas as operações de rua funcionam muito bem. A gente estava falando sobre barbearia, né, que tem uma caracterização um pouco diferente, né, mas o nosso público, a gente entende que a rua funciona muito bem, né? Que é aquele público que quer um ambiente específico para poder fazer uma reunião, para poder consumir, tomar um café. A gente está numa construção do momento waffle, né? Então você tem o seu momento, né? Então o seu momento, você tem os seus horários, né? Os meus horários são diferentes, mas cada um tem o seu momento. E por que não a The Waffle King fazer parte dos teus momentos, né? Isso é tudo uma construção. Que bacana. E tipo, o waffle eu consigo comer ele com o quê? Tipo, quais são os complementos? Quais os tipos de sabores você tem? Porque é uma novidade, a gente precisa desenhar aqui pro nosso... A gente tem uma série de salgados, tem uma série de doces, né? Então, doce desde chocolate, creme de avelã, morango, banana. Aí tem a parte tanto de frutas quanto a parte mais doce, né? Quem gosta de chocolate, né? Acabamos de vir da Páscoa agora, é uma maravilha, né? E a parte de salgado a gente tem lá desde 4 queijos, que tem gorgonzola, parmesão. A gente tem um hambúrguer que a gente lançou com cheddar também. Então tem o waffle de hambúrguer com cheddar e bacon, né? Então tem uma variação bastante ampla aí de cardápio para poder atender todos os públicos, né? Show. Então tem hambúrguer também. Tem um hambúrguer dentro do waffle. Dentro do waffle. Como que... A gente tem um waffle que é salgado, desenvolvimento nosso, né? Então ele é o nosso... Nós temos o leão como um logo, né? Sim. E o nosso leão, temos um equipamento que foi feito especificamente com a nossa logo, e dentro desse waffle tem lá hambúrguer, tem bacon, tem cheddar, ou tem 4 queijos, ou tem frango catupiry, daí tem uma variação bastante grande. Que bacana. E uma operação dessa... Em quanto tempo ela chega num ponto de equilíbrio? Legal. Para o teu franqueado? Em torno de 24 meses. Entre 18 e 24 meses, dependendo da operação, dependendo do investimento, tamanho da loja, né? Mas em torno de 24 meses é a expectativa de retorno. Né? Show, muito bom. E
No momento em que você lança a tua empresa, é um momento de incerteza, de muita coisa fechando. E essa ideia da expansão, ela já nasce quando tu começa a pensar o teu negócio. Tu já pensa num negócio pronto. É diferente da maioria dos empreendedores. Por exemplo, eu comecei meu negócio, não tinha a menor ideia de que poderia estar onde eu estou hoje. Né? Eu comecei porque tive um problema de saúde, vou cortar cabelo. Vou me virar aqui. E aí dentro do negócio você começa a enxergar algumas coisas e vai desenvolvendo no acerto e erro muitas vezes. O teu negócio é diferente, é um cara pronto de mercado, né? Um empreendedor pronto, com um produto totalmente novo e que quando tu pensa o produto, tu já pensa toda a cadeia dele, desde a formatação, como você falou, né? Cara, antes de eu vender um waffle, eu já tinha uma empresa que produzia a ferramenta para os implementos para produzir o produto. E aí, uma parte de investimento pesado, num momento de incerteza mundial, quando tu vai startar o teu negócio, como que foi gerenciar mentalmente tudo isso? Foi bem, eu costumo dizer assim, as coisas que eu acabo vivenciando, né, viram experiências, né, e eu sempre aprendo muito, né. E quando eu abri a operação, eu fiquei 15 dias na loja. 15 dias, para validar todos os processos, controle, sistema, depois eu não entrei mais dentro da operação. Até, não por falta de vontade, por falta de tempo. Sim. Mesmo acabamos assumindo um monte de funções e acabamos não conseguindo mais voltar para dentro da operação. Mas um aprendizado que eu tive quando eu abri, assim, foi muito legal, que eu costumo dizer assim, a gente tem um lado que diz para nós assim, vai dar certo, confia, que, porra, acredita em ti. E tem um outro lado que vai dizer, vai dar merda, pode falar palavrão aqui? Pode escapar um palavrãozinho de vez em quando. Vai dar merda, tu é louco, para de fazer esse negócio, tu vai quebrar, tu não vai ter condição de fazer esse negócio dar certo. Então um lado vai te puxar para baixo e outro vai te encorajar. Normal. Qual que tu acredita? Dependendo do teu dia, daqui a um pouco tu acredita mais no cara que te joga para baixo. Sim. Daqui a um pouco do teu dia tu acredita mais que o cara que joga pra cima. Quando eu abri a operação, eu tive um aprendizado com relação a isso, porque era tudo novo. Era sistema novo, aplicativo novo, cardápio novo, processo novo, equipamentos novos, tudo era novo. Eu abri numa quinta-feira o negócio e lá em Gramado eu ficava no caixa assim, tu consegue ver as pessoas passando na frente da loja. Que é a tua loja é bem na principal. Na principal. Assim, bem na principal quadra, né? E eu ali abri a primeira operação na quinta-feira. Na quinta-feira a gente vendeu R$500. Aí eu disse, Na sexta-feira nós vendemos R$700. Aí eu disse, putz, daí na sexta eu comecei a olhar assim na rua. Se tu olhar em percentual, é um bom avanço, né? É um bom avanço, percentualmente era, né? Só que comercialmente era horrível, porque o aluguel é gigantesco, né? Os custos gigantes, né? E aí eu olhei assim 2 dias e disse, meu Deus, o que eu faço, né? Será que deu merda, né? Aí fui dormir de noite e eu disse, pô, papai do céu, eu costumo conversar direto com ele, né? Aí eu disse, tá, e aí? Qual é que é? Será que deu merda, né? Eu disse, pô, o dinheiro que eu investi, puta grana, só que eu ia achar outra solução, achar outro negócio, não tem problema, o dinheiro ia vir de outra forma. Só que eu não conseguiria voltar 2 anos atrás. Eu nunca mais voltaria a ter 2 anos menos. Esse era o que me doía. Eu disse, papai do céu, e aí, o que faz? Como é que a gente faz esse negócio? Será que deu certo? Será que deu errado? Aí ele me mandou assim a informação, tu precisa de fã e recompra. Eu disse, porra, eu preciso de fã e recompra, porque o cara tem que consumir de novo e tem que adorar para indicar para outras pessoas. Eu, tá, entendi. Aí no sábado de manhã, que era o 3º dia de operação, fui para a loja e eu deixei a porta encostada e a gente estava lá mexendo no computador, ajustando algumas coisas, o gerente da loja chegou e entrou uma senhora. Aí a senhora entrou e disse, está a loja fechada, os equipamentos levam um tempinho para aquecer e tal. Daí ela disse, não tem problema, porque eu sou, acho que era de Santa Maria, não lembro de onde é que a pessoa era. Aí ela disse assim, é porque tô indo viajar agora e eu vim ontem aqui, eu adorei os produtos de vocês, eu vou levar o que tá na gôndola aqui mesmo. Eu disse, obrigado, senhor, entendi, né? A resposta do papai do céu veio muito rápida, né? Eu disse, pô, fã e recompra, né? Então no 3º dia tinha tido a resposta. E aí eu comecei a entender e fazer um trabalho muito forte com o meu anjinho, né, me dizendo que dá certo e um diabinho ali dizendo que ia dar errado, né? Eu tava lá no caixa e ficava olhando as pessoas passar
E aí, num determinado momento, eu ficava assim com medo. Puta, e se a pessoa entrar, e se o sistema, se eu não conseguia botar no sistema, e se não for o pedido para trás, e se o equipamento travar, pô, um monte de problemas que pode dar problema. Eu disse, não. Esse aqui não vai me dominar. Quem vai me dominar é esse outro aqui. Daí eu ficava olhando as pessoas, entra, compra, entra, compra. E fiquei mentalizando isso o tempo todo. O que começou a acontecer? As pessoas entraram e começaram a comprar. Não teve problema? Teve. E aí foi um outro aprendizado que eu tive. Eu comecei a me apaixonar por problema. Sim, mas o que dá dinheiro é problema, né? Problema, você tem que resolver problema. Você não tem que sentar em cima do problema. Você não tem que reclamar de problema. Você tem que resolver problema. Resolvendo o problema, dinheiro no bolso. As coisas fluem. Porque muitas vezes as pessoas correm dos problemas. Elas têm medo dos problemas. Tem uma lista de coisas para fazer, mas aqui embaixo é problema, eu deixo para amanhã. E aí esse amanhã nunca chega e você nunca evolui efetivamente. Vai acumulando, vira uma bola de neve e você não evolui, não cresce. Sim. Então eu comecei a dizer, pô, vou resolver. E aí deu um monte de problema. Deu problema em equipamento, deu problema e eu só foco em resolver. Resolve. E não fica reclamando. Puta, tem problema, mas esse negócio. Aí fica assim, lastimando. Não. E, pô, graças a Deus isso fez com que o negócio começasse a acontecer. A gente ganhou velocidade, né? Que bacana. Mas por que Gramado a primeira operação? A gente estava aberto assim em qualquer lugar do mundo, inclusive pensando em Europa, Estados Unidos e tudo mais. Eu já morava em Gramado. Eu já era sócio de uma operação em Gramado e eu morava lá. E aí a gente começou a analisar a quantidade de público que tem, de turista, né? Então uma operação que, pô, fazia muito sentido a gente colocar numa cidade. E aí, com a questão da pandemia, daí se encaixou tudo, né? Então, durante esse período todo de pesquisa, minha família já morava em Gramado, eu viajava, mas estava com sede em Gramado, né? Morando. E aí acabou acontecendo que a gente, pô, aqui é o lugar ideal para a gente desenvolver. A gente ficou 6 meses procurando ponto comercial, porque não se achava, né? Porque lá não é fácil vagar uma sala. Não é fácil. E aí, o que acaba acontecendo? Inclusive em Gramado, se eu tivesse colocado o negócio 2 ruas para trás, a gente não estava aqui conversando. Exato. Eu tinha que colocar no lugar estratégico. É na esquina, a tua é numa esquina, na outra é o Burger King? Mais pra frente é o McDonald's. McDonald's. Isso. Mas a principal rua que fica entre a igreja e a esquina que a gente tá, onde no meio tá a rua coberta. Então ali em Gramado, essa é a principal quadra. Só que nessa quadra ninguém sai, ninguém vende, ninguém aluga, nada acontece naquela quadra. Quem sai dali. Não sai. E nas adjacentes, né, nas laterais e todas as ruas que estão em volta, acaba vagando coisa. Só que são pontos que não são totalmente diferentes. Não vão virar a mesma intensidade. E ali a gente ficou negociando, conversando, até conseguir ajustar um ponto que fazia sentido para nós. E aí, pô, destruímos tudo, reformamos tudo. E aí, pô, graças a Deus, fluiu muito bem lá. Show. Porque quando você falou para mim da questão de, tipo, cara, eu preciso de fã e preciso de recompra, o que eu penso? Tipo, Gramado é uma cidade que o que gira ela é o turista. Então, tu vai vender para turista. O turista, ele não vai recomprar sempre, porque ele é um cara que tá pouco tempo ali, ele não vai para Gramado toda semana. Isso é um ponto negativo, porque a tua recompra ela não vai ser num período, num ciclo pequeno. Por outro lado, tu tens uma grande vantagem que esse cara, ele vai ali, compra, tem experiência, valida o teu negócio e depois ele vai para o Brasil todo, falando do teu produto. Então, ao mesmo tempo que ele não tem um ciclo de recompra curto, o que é um problema, mas tu tens um cara falando de ti para longe, que é uma grande vantagem. Tu já premeditou isso lá na arrancada, ou percebeu isso, que era uma vantagem? Sabe que quando estava na pandemia, começou a se bloquear tudo, né? O hotel não podia receber ninguém, as companhias aéreas de uma época que fechou, né? Que não tinha voos, e Gramado a gente pegou por um bom período o público local. Não tinha quase turista. Sim. Era público local. E a gente começou a ter recompra com esse público local, inclusive. Bacana. Porque o turismo que ia para Gramado por um bom período era o quê? Aqui de Santa Catarina. Sim. E o gaúcho que ia. De fora não conseguia, porque era só quem ia de carro. Né? Quem ia de carro conseguia chegar. Eu fui na pandemia. Quem conseguia chegar de carro ia, né? E aí, pô, para conseguir hotel, Airbnb, eram desafios, mas conseguia. Então a gente começou a ter um público significativo de recompra de locais, de públicos locais. Bacana. E esse público externo é o público que são os primeiros a potenciais franqueados, né?
que com o tempo a gente começou a desenvolver e aí sim abrir a franquia em geral, né? Bacana. E hoje o que custa uma franquia? A gente pode falar disso? Pode falar sim. A gente tem modelos hoje de quiosque que custam R$250 mil e lojas que vão custar 350, 400 mil e tem lojas grandes nossas que vão custar R$800 mil. Uhum. Então, entre 250 e 800 mil reais, a gente tem uma variedade grande Sim. de leque de opções. E aí vamos pegar uma loja grande, vai precisar de mais espaço de mesa, de mais mobiliário, de mais iluminação, Sim. né, de um pouquinho mais de reforma, então ela vai custar um pouco mais cara. Mas tem operações menores e mais enxutas, né, que funcionam muito bem, né, com um giro local ali da população, né, funciona muito bem. Perfeito. E hoje qual é o estado que mais tem operações? Hoje nós estamos no Sudeste, né, a região é o Sudeste que tem mais operação, 45% das operações estão no Sudeste, e a gente está desenvolvendo todas as regiões, né, então tem Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul, né, tem um desenvolvimento bem legal, né. Bacana. Sudeste é o coração do Brasil, né? O Sudeste está falando de quase 70% do PIB está no Sudeste. Sim, né? Então, sim. Tudo acontece lá. Mas é interessante que para 100 lojas, cara, em 3 anos, é um modelo que já pegou, né? Não tem mais volta, não tá tem, consolidado e não tem. Que bacana. E você falou em 1.000 lojas em 10 anos. Isso, a gente estima ter 1.000 lojas em 10 anos do Brasil, Então, né? 90 lojas ano, a partir de agora. Média é isso, né? Média é isso. É bastante loja. A gente corre. Né? E a gente enxerga também a possibilidade de ir para fora também, né? Então a gente já fez alguns estudos na Europa, Estados Unidos, né? Então isso deve acontecer, mas nosso planejamento estratégico está para daqui a 3 a 4 anos. Hoje, em 2027 para 2028, a gente vai meter o pezinho em algum lugar fora aí. Certo. Mas, tipo, quando tu vai para um mercado tipo Europa, tu vai para um mercado já consolidado, já conhece o produto. E com concorrentes estabilizados já nesses locais, né? No Brasil, tu nadou num oceano azul, tu teve toda a dificuldade inicial de construir tudo, né, do zero. Lá tu já tens essas facilidades, porém vai ter que dividir ou tentar abocanhar uma fatia que já está na mão de alguém. A gente, olha, tem uma história legal da França, que a gente foi numa feira de franquias na França, né? E eu estava junto com a Apex, com a BF, né? Que são grupos, né, que levam empresas para fora. E a gente foi numa feira de franquia, a gente estava expondo, mas não com a intenção de vender, né? Estava expondo lá para conhecer o mercado, entender. E tem uma operação na Europa que ela funciona muito bem, que é um negócio semelhante ao nosso que funciona na Europa. Eles têm umas 70 operações lá, que funcionam na França, na Bélgica, tem nos Emirados Árabes. E eu conheço o dono porque eu já tinha visto ele na internet, né? Então já sabia quem era o dono, né? E aí eu fui nessa feira de franquia, eu disse, eu vou lá falar com esse cara. Eu disse, eu vou lá conversar com ele. E aí eu cheguei no stand, ele estava com o stand lá expondo, né? Eu cheguei no stand, ele estava olhando, ele estava lá conversando com 3 rapazes e eu fiquei olhando para ele, né? Daí ele olhou, aí virou, daí olhou de novo, daí eu sorri para ele, daí ele virou. Daí na terceira vez ele viu que eu tava ali para falar com ele. Aí ele falou alguma coisa para os 3 rapazes, os 3 rapazes viraram assim, com os olhos arregalados para me olhar. Eu disse, ué, né? E ele veio conversar comigo. Ele já me conhecia, já conhecia The Waffle King, já sabia o que a gente estava fazendo, estava acompanhando tudo nosso, né? E aí o pedido dele só, não venha para a Europa agora. Esse foi o pedido dele, não venha para a Europa agora. Mas eu disse para ele, pô, vamos construir junto, né? Tem uma oportunidade, né? Que nem o próprio McDonald's, Burger King, que se desenvolveram no mundo todo, né? Nós ainda somos pequenos, né? São operações de redes de waffle, que somos nós e eles no mundo que tem mais estrutura, né? Certo. E aí eu disse, pô, vamos junto, né? Vamos desenvolver esse mercado, vamos fazer com que o consumidor consuma mais, né? Quando a gente tá falando de corte de cabelo, todo mundo vai ter que cortar, né? A cada semana, a cada 15 dias vai ter que cortar o cabelo, né? Agora o waffle não. O waffle é algo que a gente pode promover em conjunto, desbravar, construir, né? desbravar e fazer as pessoas tornarem um hábito de consumo, né? Então foi muito legal, muito legal. Que bacana. Porque essa questão do mercado, eu aqui em Criciúma, praticamente a gente mudou o patamar do mercado, né? E aí muita gente me dizia, cara, mas tu dá curso, tu ensina as pessoas, tu cria concorrentes. Na minha cabeça, tipo, eu preciso que o mercado como um todo se desenvolva
para mim poder melhorar preço. Tem toda uma base lá que precisa melhorar para agregar valor, né? No teu caso, como a gente estava falando, da mesma forma, né? Vai abrir um McDonald's, cara, tu já tens esse produto já está na mentalidade das pessoas, elas já consomem isso de forma muito tranquila. O teu produto, ele é um produto que não é tão conhecido, né? Então, ele precisa que o mercado se desenvolva e eu acho muito bacana essa ideia de unir forças, né? Eu acho que ninguém faz nada grande sozinho. A gente está com uma agência de marketing nova agora lá em São Paulo. E até o dono da agência é o cara que desenvolveu o logo do Postos Ipirangas, da Brastemp. Então tem uns slogans bem legais que ele desenvolveu. Aí ele já trabalhava em agências gigantes e montou a agência dele. Então a gente está fazendo um trabalho bem bacana com ele. Este ano vai sair bastante coisas novas, né, que a gente está desenvolvendo. E a gente vem construindo isso no sentido de, o movimento que foi feito há algumas décadas atrás para se inserir pizza no Brasil, para se inserir hambúrguer no Brasil, né? O McDonald's, quando chegou no Brasil há 50 anos atrás, 40 e poucos anos atrás, não era tão conhecido o hambúrguer, né? Hambúrguer se tornou mais conhecido efetivamente há uns 10 anos, que surgiu um monte de hamburgueria, 5, 6 anos atrás, né? Que daí deu um boom, né? Mas era algo que não era conhecido no Brasil há 50 anos atrás, né? O momento que a gente enxerga claramente com relação ao waffle, que nós estamos sendo os precursores disso, né? De tornar isso um hábito ou possibilidades de consumo, né? E agora a gente vem com estratégias para esse ano, né? Que a gente vai levar a possibilidade desses nossos mix ir para sua casa. Então você vai poder fazer o waffle com a sua waffleira em casa, vai poder desenvolver lá com suas filhas, né? Vai poder trabalhar com elas e fazer um waffle de qualidade. Que bacana. E aí a gente tá vindo, vamos vir com uma linha de novidades aí, de lançamentos nesse sentido aí, que vai ser bem bacana. Mas vai vir, inclusive, o eletro, então, para poder... Estamos estudando isso. Hoje de manhã estava em reunião com o nosso marketing lá e nossa agência está querendo que a gente case junto, né? Equipamento junto com equipamento caseiro, né? Que possa desenvolver. Porque vamos imaginar o seguinte, hoje, se eu pegar o teu mix lá, em casa, eu consigo produzir ele com o que eu já tenho em casa? Nesse novo, sim. Nesse novo mix, desenvolvendo um mix novo. Já temos um mix novo agora, vai lançar agora nos próximos mais um mês e meio que a gente lança. E aí você consegue fazer na sua fileira em casa. Cara, que bacana. Uma novidade aí direto aqui do Papo e Navalha. É verdade. Então. Que bacana. Então, e você, ele já vem no mix e esses recheios, eles vêm à parte? Ou você consegue botar em casa o que você quiser dentro? A gente está estruturando, né, para poder você comprar, né? Então via internet, né? Ou via nossas próprias lojas, né? Você vai poder levar para sua casa um kit, presentear alguém, né? Levar, porque tem muita, a gente vê muitos jovens, né? Nós não o waffle até sabe o que é, mas os jovens sabem muito o que é, porque aparece muito em desenho, em seriado americano. Sabe quem me ensinou a falar waffle? Foi meu filho. É mesmo? Meu filho, quando eu comecei, né, em 2018, estava com 8 anos, e eu falava waffle. Eu falava waffle, e aí meu filho disse, papai, não é o waffle, é o waffle. Eu disse, não, fica quieto aí. Daqui a pouco ele disse, papai, é o waffle, não é o waffle. Lá pela terceira vez eu, guri, o que é? Me explica aí o que é isso, né? Aí ele disse, não, papai, é que tem um desenho que fala waffle, 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 waffle. Eu disse, me mostra esse desenho. Eu disse, opa, waffle. E aí fui observar nos filmes americanos e viajando, eu disse, puta, é o waffle, não é o waffle. E aí, falando com o professor de inglês, tudo, eu disse, é o waffle, né? E aí ele que me ensinou, que me alertou que estava errado. É porque no Brasil a gente tem aquelas... Quando criança a gente chamava de merendinha, né? Que na grafia ali vem... Wafer. É alguma coisa parecida? Aqueles lá são industrializados, né? Que é o que tem mercado, assim, ainda hoje, né? E que é diferente, aquele do nosso waffle, né? Sim. É diferente do waffle. O nosso waffle é uma característica belga, né? Que é igual os europeus, né? Não, mas eu digo, eles têm uma mesma raiz? Não, é diferente. Aquilo é mais puxado por uma bolacha, né? O biscoito, depende para que lado tu vai, né? Recheado, né? Então ele é mais desse sentido, né? No Brasil tem alguma coisa parecida que seja remeta ao que tu produz? A gente tem, assim, algumas localidades do Brasil, algumas pessoas que fazem um bom waffle. Qual o desafio de todo mundo? Replicar. Sim. Porque replicar depende de receita, depende de equipamento, depende de processo, de sistema, que é o que a gente fez. Sim. Então a gente, além de construir um produto de muita qualidade, construiu toda a metodologia para ser replicável e se tornar padrão.
muito desafiador, né? Quando a gente vai pegar, por exemplo, uma hamburgueria, né? O Uhum. desafio de uma hamburgueria é conseguir ter padrão. Então você, pô, tem um blend de carne, mas, pô, carne a gente sabe que tem um colchão mole lá, mas o Sim. colchão mole de vez em quando é mole, de vez em quando não é tão mole Uhum. assim, um boi é esse, outro boi é aquele. Exato. E como é que tu joga isso dentro de um blend, né? Então complica Uhum. bastante, faz com que você tenha hambúrgueres diferentes. No nosso caso, se a gente for pegar o AFO e não tiver o mesmo equipamento, não tiver a mesma qualidade da receita dos insumos, vai sair produtos diferentes. Uhum. E é isso que a gente conseguiu fazer. Então, você até pode fazer um bom AFO, mas o desafio é você replicar, ele. Conseguir o fazer padrão. pessoas conseguir fazer igual. E hoje, dessa sua receita, você já falou que tem um açúcar que vem da Europa. Quanto desse teu insumo é nacional? Legal. A gente tem alguns, do nosso mix, né, tem alguns produtos que são importados, que a gente traz, mas 60% é nacional. Hoje Mas é 60%. ainda tem 40% Tem uns importado, 40% é bastante coisa. importado. Tem um 40% que é importado. Uhum. E aí faz o nosso blend efetivo, né, que permite que a gente consiga padronizar isso Sim. tudo. Né? Bacana. Nesses 2 anos de estudo que você ficou viajando o mundo, criando empresa de base para conseguir botar o plano em marcha, investimento. 2 anos de tempo e de estudo, mais capital para produzir tudo isso. A gente investiu 5 milhões de reais antes de vender um AFO. Cara, É, tem que acreditar. tem que confiar e acreditar. E foi tudo capital próprio, não teve investimentos externos. Caramba, não. cara, tem que acreditar muito, porque às vezes tem uma história, né, de que o cara estendeu um arame de um prédio no outro, pegou um carrinho de mão e atravessou por cima do arame andando com o carrinho de mão, foi para um lado, voltou para cá de novo, e aí tinha o cara ali olhando, ele assim, você acredita que eu consiga fazer isso de novo? Ele disse, não, acredito, eu vi você fazendo. Você acredita que eu não vou cair? Acredito, eu vi, você sabe fazer. Então sobe no carrinho. Aí o cara não foi. Aí não deu coragem. Então, porque é essa questão que eu percebo no empreendedor, a coragem de arriscar. Porque muita gente vai dizer, não, vai, é seguro, mas não é o meu dinheiro que está indo. Né? Vai, mas não é o meu nome que está indo. Então, isso eu acho determinante, essa coragem de fazer. Por isso que eu percebo muita gente com um excelente projeto, com uma excelente capacidade, mas não tem a coragem de colocar o time em campo. Né? E quando você tem, no teu caso, né, que tu chega num momento em que tu tens toda uma base de conhecimento, tens o capital e tens a coragem, aí tu faz o que tu fez. Né? Um grande projeto virar realidade. Porque, na verdade, ele já estava pronto na tua mente. Antes de ele ser materializado, tu já tinha todos os detalhes preparado para execução. A minha esposa aqui de Santa Catarina, né? Aqui de Uruçanga, né? E já está comigo há 20 anos já, né? O tempo vai passando, né? Apesar de parecer que eu tenho 20 anos, né? Mas eu estou há 20 anos já com a minha esposa. E uma coisa que eu aprendi também empreendendo, né? É que eu sempre balizei pelo pior cenário. O que é a pior coisa que pode acontecer? E estava muito bem alinhado com a minha esposa. Então eu disse, porra, se der merda, se a gente perder tudo, se não der certo, o que a gente vai fazer? Eu disse, pô, quando eu comecei a empreender, eu disse, pô, se dar tudo errado, eu vou morar na casa do meu sogro, em Uruçanga, eu peço o dinheiro para ele, ele vai conseguir me dar um meio quilo de carne, eu sei fazer churrasco, e eu vou fazer espetinho na frente da casa dele e vou me virar. Então, o pior cenário para mim era este. Eu vou fazer espetinho na frente da casa do meu sogro, quebrei, tô devendo pro mundo inteiro e vou recomeçar ali. Se isso tivesse acontecido em algum momento da minha vida, provavelmente hoje a gente estaria falando de uma rede de churrascaria, porque eu teria feito uma rede de churrascaria. Só que eu enxergando o pior cenário que poderia acontecer, eu ter que dormir na casa do meu sogro, com um filho depois, puta situação complexa. Eu entendia que o que eu estava vivendo não tinha chego no pior cenário. Então, bora trabalhar. E isso sempre me deu muita coragem.
E a gente brincava no começo do relacionamento, né? Diz, pô, se tudo der errado e tiver que morar embaixo da ponte, nós vamos morar embaixo da ponte, tá tudo certo. Uhum. E aí eu brinco com a minha esposa hoje, antigamente tu ia, hoje em dia não, né? Hoje que é a bolsinha, tem que levar não sei o quê, leva. Aí a gente acabou construindo um patrimôniozinho, né? Aí faz diferente hoje, mas eu sempre enxerguei o pior cenário. Daí, pô, se esse pior cenário não acontecer, eu estou em melhores cenários. Sim. Então, apesar dos desafios e sobe e desces, eu fazia a coisa acontecer sabendo que o pior cenário não estava nem perto dele, né? Eu acho que para quem quer empreender, esse é um grande desafio, né? Tu validar o que é a pior coisa que pode acontecer. Sim. Porque daí qualquer sobe e desce que der, tu sabe que não está no pior cenário. E tá só alavancou ali um pouco, baixou um pouquinho, tá tudo certo. Né? Então acho que esse é o grande X da questão. Você fica com medo de cair, mas não aceita que tiver que cair. Quando você entende que você pode cair e tá tudo certo se isso acontecer e você vai retomar, você cria mais coragem para fazer o dia a dia acontecer. Mas é a questão do ego, né? O ego, ele te segura muito, né? Eu não posso, eu já tô aqui em cima. Porque a gente tá falando, cara, de uma situação que se tu pega esses teus 5 milhões e aplica ele, tu não precisa de risco. E tu já tens uma condição legal, muito bacana. Mas tu resolve empreender, né? Eu costumo dizer, né? Até hoje, né? Se eu pegar vender tudo que eu tenho tenho uma condição boa, né? Só que quanto tempo eu duro? Exato. Não vou durar muito tempo, não. Exatamente, cara, tem que ter um propósito, né? Ter um propósito. Meu sogro tem terra lá em Bom Jardim, eu disse, pô, eu aguento ficar um dia, 2 lá. É muito legal tudo, mas não é pra mim aquilo lá, né? Se eu tiver que ficar lá uma semana, eu já tenho um troço, já vai ficar um mês e morri, eu acho. Não vou aguentar, não é pra mim ficar parado, eu preciso estar ativo. Ativo, né? Perfeito. E hoje, com 100 lojas, quantas pessoas precisa na operação para tocar um número de lojas desse? Legal. A gente tem uma sede hoje que tem 35 pessoas que trabalham junto com a gente. Na tua franqueadora. Esse é o teu time que cuida do... Isso, que cuida de tudo, né? Então lá tem desde de jurídico, de supply, de helpdesk, de central de atendimento, de consultoria de campo, que mais? Que a gente tem projeto, né, os arquitetos que fazem os projetos, né, o pessoal de expansão. Tudo interno. Tudo interno, a gente tem tudo interno. E aí a gente tem agências que trabalham para nós externamente também. Então, agências de criação, tem essa de marketing em São Paulo que a gente construiu um relacionamento, estamos trabalhando junto agora. Aí tem especialista na internet lá para fazer campanha de internet. Então tem algumas agências fora. Mas o cérebro mesmo está dentro da nossa sede, né, que é o que conduz. Né? Certo. E nessas 100 operações, o que precisa de mão de obra para tocar uma operação básica? De 4 a 7 colaboradores, dependendo do tamanho da operação, dos horários que funcionam, né? Se a gente for pegar uma operação como Gramado, que trabalha de manhã, de tarde, de noite, tem dia que vai até de madrugada, a gente está falando de 7 colaboradores em função dos turnos, retornos e folgas, né? Com uma operação menor, de 4 a 5 colaboradores é o suficiente para tocar. Bacana. E com o suporte os teus processos, né? Quanto tempo leva para preparar um mix e estar pronto na frente lá para o consumidor? O que a gente desenvolveu? Né? Desenvolveu toda uma cadeia para poder atender os nossos franqueados. Né? Então, hoje, quem nos atende é o mesmo operador logístico que atende o McDonald's. Então, quem atende é a Martin Brauer, aquele caminhão MB, assim, né? Então, tem uma divisão da Martin Brauer focada em operações como a nossa. E essas operações que acabam acontecendo? Nós fabricamos isso, todos os nossos insumos, os nossos fornecedores fabricam e mandam para o operador logístico em São Paulo. E aí o nosso franqueado compra do operador logístico. E aí ele redistribui para o Brasil todo. Então, mesmo... Teu CD é São Paulo. É São Paulo. Então, mesmo uma operação lá como... Vamos lá... Em Natal. Estou indo daqui a 2 semanas para Natal, inclusive. Lá em Natal. O franqueado sabe que ele tem que pedir na segunda-feira que vai chegar na terça-feira da outra semana. Certo. Ele sabe que se pedir na quinta vai chegar na sexta da outra semana. Então já tem a sua janela já previamente definida, né? Então já sabe quando pedir e quando recebe também. Mas eu digo dentro da operação. Eu cheguei no teu caixa ali, pedi um waffle. Quanto tempo eu aguardo? Em torno de 12 minutos. Tá. 12 minutos é o nosso tempo médio de atendimento, né? Isso pode variar, né? Evidentemente, mas é 12 minutos a espera. Bacana. Um tempo tranquilaço, né? Aceitável, né? E a gente acaba dizendo, né, que a ideia é que da loja tu tem uma experiência, né? Que tu vai ver sendo produzido, que a maioria das lojas tu consegue ver sendo a produção, né? Que é a experiência que eu tive lá atrás, né? Vendo a produção, olhando o que estava acontecendo, e é isso que a gente busca proporcionar nas nossas lojas também, né?
Bacana. A experiência essa que você que startou o negócio foi na Bélgica ou na França? Eu vi o negócio em Barcelona. Ah, Em Espanha. Barcelona, na Espanha. Acabei de voltar lá agora, nas férias agora, e filmei lá na frente, lá onde tive a ideia e tudo, né? Um negócio que é Sim. bem simples lá, mas tem um bom giro lá. E foi em Barcelona, mas depois eu fui estudar e aí sim fui para Amsterdã, na Holanda, né? Que tem muito stroopwafel lá, que é um dos waffles que a gente tem também. A gente tem na Bélgica, que daí sim é o país dos waffles, que da Bélgica tem 4 produtos: é cerveja, batata frita, chocolate e waffle. Então é uma lojinha do lado da outra, assim, que tem muito, 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 né? Uhum. Então lá na Bélgica é o que mais tem, e a França por característica muito de panificação, Sim. de farinha, de trigo, de crocância, de manteiga, de tudo mais, também fomos estudar lá também. Bacana. E quando tu, obviamente, tu vai fazer essa comparação, né? Quando tu volta lá e tu olha Produto. o produto ou a empresa que te deu o start, e tu compara com o que tu construiu, né? Tá num patamar bacana, tu sabia que tu ia conseguir chegar nesse padrão? Nesse de Barcelona, depois eu comecei a olhar, pô, o equipamento era chinesa, a receita era congelada. Depois eu fiquei num nível de chatice com relação a isso muito grande, né? Porque eu conheço demais hoje. Sim, né? porque você me disse que em 3 anos e pouco você tá com 100 lojas, o maior lá tá com 70. A gente fez um trabalho que hoje, assim, muitos que consomem aqui, consomem na Europa, eu considero o nosso melhor, né? Ah, que bacana. Eu sou suspeito a falar, né? Até tem uma outra característica legal dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, em Manhattan, em Nova York, tem uma operação lá que tem 17 lojas. De um dono eu conheço ele também. Ele tem 17 lojas lá em Manhattan. Todas em Nova York. Todas em Nova York. E ele tem um tipo de waffle só. Um dos tipos. Nós temos mais tipos de waffle. Dos 2 tipos de waffles principais doce, ele tem um, a gente também tem, e a gente tem um outro. Conversando com ele, ele disse: Anderson, esse outro não tem em Nova York. Eu não consegui acertar a receita aqui para rodar nos meus pontos de venda. E aí, essa operação em Nova York, ele disse: pô, esse é um waffle que nós temos aqui. E nós temos que tu mistura água e tá pronto. Eu até não deu tempo ainda, mas provavelmente eu vou mandar para ele o nosso mix lá, para ele poder olhar e testar lá. E esse de Nova York quis comprar equipamento nosso. Porque ele sabe que tem Bélgica e França só e viu os nossos equipamentos e quis comprar. Só que para vender para os Estados Unidos tem todo um processo de FDA, de controles lá, que a gente diz: pá, não vai dar para a gente acessar esse mercado agora, porque não é o nosso momento, entendeu? Mas no futuro provavelmente a gente vai vender equipamentos, inclusive para os nossos concorrentes ou parceiros, depende do modo que você veja isso, né? Ah, que bacana, cara. Que aí é um outro golaço, jogo, né? Golaço. Aí é muito bacana. E hoje, com 100 operações, qual é o volume financeiro que se consegue? Hoje, tipo assim, cara, a melhor loja que a gente tem hoje fatura X. Legal. Hoje a gente tem operação que vai faturar 2,5 milhões por ano, né? Tá. Então, e aí depende desse número, tem uma variação gigante, né? Tem uma operação de quiosque, né? Sim. Que vai faturar, sei lá, 15% disso. Sim. E vai ter um resultado muito legal, né? Pelo que investiu, pelo custo que tem, pelo tamanho da operação que é, né? Então, a variação é muito grande, né? Então, a gente costuma dizer assim, até é difícil de dizer a média, porque a média pro grande é pequeno e pro pequeno é muito grande, né? Então, mas é dentro desse cenário, assim. A gente vai ter operação de faturar ali 350 mil ano e operação de faturar 2,5 milhões ano. Tá. Né? É que faturamento não quer dizer muita coisa. É a linha final. O importante é a linha final. Mas é o que a galera mais mostra, né? Muitas vezes por ego também, né? É isso aí. Mas o que vale é margem, né? É isso aí. O bom do negócio é a margem. A gente está com operação. No nosso negócio, as que mais faturam são as que mais têm margem também. Porque depois chega de um determinado ponto, né? Que cobriu os custos fixos, né? Aí a gente vai pegar, depois de cobrir os custos fixos e alimentação, a cada 10 mil reais em faturamento, fazendo um cálculo de padeiro aqui, né? A gente vai ter 30% de custo de insumos,
Tá. Aí a gente vai ter imposto, royalties, fundo de propaganda, que vai mais uns 20%. Então, a cada 10 mil reais depois de atingir o ponto, a gente está falando que vai sobrar entre 4 e 5 mil. 40% a 50%. Depois de atingir, depois de chegar no seu patamar no de cada ponto de equilíbrio. Isso. Então, quanto mais tu fatura, Sim. você vai ampliando significativamente. Sim. Então, a gente chegou a operação nossa que fatura 22%, 23% de resultado, né? Que para alimentação é excepcional. Pois é, muito bom. Porque, assim, uma das coisas que impactam muito no Brasil é a questão de impostos, né? Uhum. Que média está hoje no teu ramo? A gente tem em alimentação de 8% a 12%, que vai pegar o simples, né? Então, essa operação, quando passar de 4,8%, aí tu sai do simples. Daí vai o furo ficar mais embaixo, né? Mas entre 8% e 12% é o que a gente tem de imposto hoje. É o que pago hoje em serviço, por exemplo. O serviço. Tá aí beirando é 12%. Ruim, mas se comparar os Estados Unidos e Europa ainda é diferente, né? A Europa tem valores mais altos de impostos, né? Sim. A vantagem dos Estados Unidos é quando você compra alguma coisa de 10, você paga 11,50 porque aquele 1,50 é imposto. Sim, mas ele já vem... Mas o que é legal dos Estados Unidos? Ele te oferece por 10. Uhum. E quando você paga é 11, 11,50, dependendo do estado. Sim. Porque tu como consumidor já sabe que tem um imposto que tu vai pagar além daquele preço que ele está colocando. Sim. Então isso é legal nos Estados Unidos. Mas é cultura isso, É né? cultura. É que no Brasil, tipo, eles escondem tudo. E muda muito, né? Que é um emaranhado de coisa ali. A tributação no Brasil é uma loucura. A gente Contador... tem lá o sorvete que a gente consegue ter algum abatimento, o refrigerante também, aí o queijo não consegue, o waffle consegue alguma coisa, é uma loucura para fechar isso tudo aí. E muitas vezes, assim, tá atento a esses detalhes vai significar na ponta lá um resultado. Ou não. Exatamente. Certo. Então, cara, é um mercado em franco crescimento que você desbravou ele aí em 14 anos de experiência para startar ele dessa forma, uma dose de coragem significativa, grande, investimentos, né? E trabalho duro, né? Porque aí é que tá a questão, né? Muita gente quer ganhar dinheiro, mas não quer trabalhar. No sentido de, cara, você tinha a experiência, você tinha o conhecimento, você tinha a grana, e eu vou colocar o quarto pilar aqui, né? Vou usar isso, que é a disposição de fazer acontecer. De fazer a coisa acontecer. Uhum. Essa coisa de, cara, assim, ó, tu ir dormir pensando no teu negócio, em desenvolver ele e acordar já no pique, cara, vamos para cima, vamos fazer acontecer. Tem um caso desse, tá vendo, né? Desculpa te atrapalhar, mas um diretor meu que agora virou meu sócio, né? E ele conta uma história que no meio da pandemia chegou um determinado momento que, complicou, né? Que, ninguém saía de casa e as coisas não estavam acontecendo e tal. E ele me ligou que, tava para baixo. Ele disse, dei tanta porrada nele, tanta porrada nele. Eu disse, não admito, não tem, isso é impossível, tá acontecendo porque vocês estão com autoestima baixa, vocês não estão acreditando. Isso ok, né? Até não poder mais. O que aconteceu? Ele desligou o telefone e energizou a equipe e a coisa começou a acontecer. Então é a energia que a gente puxa e decide fazer ou não. Mas é verdade. E o líder, ele não se pode dar ao luxo de cair, né, cara? Porque se a energia dele cair, a equipe vai junto. Então, às vezes a coisa tá a milhão, a cabeça ali, os boletos passando do pescoço e o cara tá lá rindo e vamos para frente. Então, esse comportamento, eu digo que ele é um comportamento. Ele pode ser aprendido, desenvolvido, acredito. Mas ele é um comportamento que você tem que estar muito consciente que você precisa ser assim. Eu acho que esse é um ponto em que muita gente falha nesse momento, né? Porque você precisa estar sempre para cima, acreditando e fazendo o time acreditar. Nem todo dia você vai estar mentalmente assim, mas você tem que verbalizar e mostrar dessa forma. Eu costumo dizer assim, né? Empreender é para todo mundo. Sim. Empreender é fácil.
Empreender é fácil. Se eu for fazer um curso contigo, você me ensina a cortar cabelo, apesar de eu não ter, mas eu vou no barbeiro bastante, Sim. né? E eu vou lá e abro hoje uma barbearia. Uhum. Eu vou lá, alugo uma sala, pinto a parede e abro uma barbearia. Mas empreendi. Uhum. Mas agora, de fazer isso aqui virar um negócio e dar certo, existe uma curva gigantesca. Aham. Nós estávamos conversando aqui antes, né? Você falando que eu perguntei de uma estratégia que tu usa, tu disse que tu ficou um ano estudando essa estratégia, né? Então, muitas vezes, quando tu tá começando aí, tu empreendeu, abrir um negócio não é empreender, né? Empreender é você fazer isso dar certo, é quebrar a cabeça, é não dormir pensando como é que você vai articular para que aquelas coisas realmente funcionem, né? E aí tem uma grande diferença entre empreender e fazer, e se tornar um empresário, e se tornar alguém que realmente vai fazer as coisas funcionarem, né? É uma curva, né? É uma curva de aprendizado e você tem que ser meio inconformado, né? Eu acho que todo cara que eu percebo que está fazendo algo grande, que está fazendo algo que vale a pena, ele é um inconformado. Ele não é o cara ingrato pelas coisas que ele tem, mas ele é inconformado. Ele sempre está pensando assim, cara, dá para melhorar, dá para ir além. E a vida, em todos os aspectos, eu entendo ela como uma escada, cara. Eu tô nesse degrau aqui, eu enxergo uma visão panorâmica desse patamar. Eu subo o degrau, eu consigo ver mais Já longe. enxerga mais longe, é verdade. Então, tipo, muito provavelmente com todo o conhecimento que você tinha, mas nessa jornada até o momento, hoje você enxerga muito mais do que você enxergava lá quando você começou. E não significa que você enxergava pouco, você já tinha uma bagagem muito grande. Mas hoje você consegue ir muito mais além e criar produtos novos, estratégias novas. Isso é que vai fazer a coisa acontecer. O mundo gira muito rápido hoje, Anderson. Então, uma estratégia que há um ano estava dando super certo, te deu muita grana, não significa que vai dar certo esse ano, cara. Já muda rapidinho. Coisas que, tipo assim, ó, uma empresa, 30 anos atrás, ela passava um ciclo de uma geração inteira com a mesma estratégia. Até foi legal, hoje de manhã eu estava com a reunião com a nossa agência, né? E a gente estava discutindo de uma estratégia que a gente está criando. E a gente já começou a discutir, ó, essa estratégia vai durar um ano e nós vamos ter que repensar ela. Então já está criando algo que tu vai sabe que vai morrer. Exatamente. Tu cria algo que sabe que vai morrer, vai já pensar em criar outro já. Né? Exato. Então, se você não tiver essa vontade, essa consciência, você não vira no mundo de hoje, né? E o importante é você pensar, né? Que nem no nosso caso, nós estamos já pensando em criar coisas que a gente sabe que vai morrer. E quando você sabe que vai morrer, você já prevê já o crescimento, estabilidade e morrer para que você já saia criar outra. Porque se você deixar o mercado fazer isso, daí você pode não ter tempo de reagir. Exato. Então é isso que a gente está muito ligado agora. Tipo, vamos criar coisa que vamos já pensar quando é que morre para já criar outra e assim seguir, né? Exato. Essa é a vida do empreendedor. E aí você vai... É tipo um jogo, né? Você vai passando as fases. Às vezes eu percebo que a mentalidade de muita gente que não vive isso, aí eles olham e dizem, cara, mas para que esse esforço todo, né? Cara, vende tudo isso aí, bota o dinheiro. Porque o brasileiro, culturalmente, ele é programado para isso, né? Cara, o cara começa a trabalhar pensando em se aposentar. Então, o que ele pensa? Se eu acertar na Mega Sena, qual é a primeira coisa que eu faço? Vou lá numa empresa que eu trabalho, jogo tudo para cima, chuto tudo e, cara, não trabalho mais. Cara, eu fico analisando, olhando isso, cara, eu não pretendo parar de trabalhar. O trabalho, para mim, ele é dinâmico, ele é como um jogo, cara, é uma adrenalina. E aí envolve várias coisas. As pessoas que estão sonhando contigo, tu vai gerar renda para toda essa galera, vai gerar satisfação para o teu cliente final. Às vezes eu percebo muito isso, tipo assim, ó, um cliente chega na barbearia e não consegue ser atendido. Por quê? Fluxo, né? Agenda, tudo. E aquilo me dói, cara. E aí alguém pode pensar, pô, mas o cara é dinheirista, não quer perder o dinheiro. Não é o dinheiro do cara. Eu não sou hipócrita de dizer que eu não quero o dinheiro dele. Mas, tipo assim, cara, eu criei um negócio para te atender. Tu tens um problema, tu não sabe cortar teu cabelo. Tu precisa cortar ele. E aí eu montei um negócio para isso. Tu saiu da tua casa, foi lá, bateu na minha porta e eu não consegui resolver o teu problema. Isso me dói. É aí que está o X da questão. Acho que quando tu entende dessa forma, cara, é questão de tempo. Tu
tu vai... Dinheiro é consequência, né? Exato. O dinheiro ele é consequência de um trabalho bem feito. Eu acho que isso é fenomenal. Eu faço muito comparativo com criação de filho, né? Eu tô com um filho de 14 e acabou de ter agora tem um aninho, né? Aham. E não tem manual, né? Não. Não tem manual para criar filho, tu não sabe. E por mais que tu queira fazer certo, tu vai errar, vai deixar trauma, vai deixar problema para Sim. corrigir depois, né? E não tem. Eu comparo muito com a empresa também, né? Você não tem manual muitas vezes, né? O que vai dar certo, o que vai dar errado, né? Muitas vezes você vai errar e eu só cheguei onde eu cheguei porque eu errei muito, né? Óbvio. E aprendi com os erros, né? Então, Quem tem medo de errar não vai ter coragem para fazer, né? Eu percebo muito isso. Só que uma coisa que eu percebo muito hoje é que, tipo, diferente de 10, 15 anos atrás, hoje o acesso à informação Muito mais rápido. é muito rápido. E você tem, tipo, quando eu comecei, não tinha nenhum bom curso de cortar cabelo, que dirá de gestão do negócio e de pensar o negócio. O negócio não existia, né? Hoje não, você tem mentores, você tem acesso. E aí, por um outro lado, você tem uma gama de informação tão grande que às vezes você fica viciado em consumir conteúdo. E aí você não tira o tempo para executar aquilo que você aprendeu. E aí não gera resultado. Né? Antes você não tinha o conteúdo. Hoje você tem um conteúdo em excesso e às vezes até um conteúdo de gente que não tem resultado. O cara tá garganteando lá alguma coisa que ele nunca fez. Eu escolho muito bem quem eu escuto. Eu gosto de ouvir cara que fez. Cara que gerou o resultado. Porque, cara, pegar o teu resultado e falar do teu resultado, eu posso falar. Mas se for para mim fazer. Né? Então, por isso que eu gosto de ouvir, porque o cara que fez, ele conhece cada detalhe. Ó, aqui vai dar esse problema. Deu esse problema aqui, então tu já fica vacinado. Né? Mas hoje com a internet aí é muita gente... É muita informação, né? Muita informação. E aí, quando você fica falando isso, eu fico pensando aqui, né? Daquilo que eu falei do anjinho, né? E do diabinho, né? Quando você tem muita informação, pode ser que o seu diabinho esteja sendo alimentado, né? Exato. Ou pode ser que o seu anjinho esteja alimentado. O desafio é você conseguir controlar e saber, né? Que momento que cada um está trabalhando, né? Muitas vezes você acha que está consumindo algo, mas está consumindo algo que está sendo negativo, que não está sendo produtivo para você efetivamente, né? Bacana. É um desafio, Cara, o tempo passa voando, correndo, né? voando. Cara, e hoje quais estados aí, já que é mais fácil dizer os estados que você não está do que o que você já está. Eu não posso errar, né? Falta que estado? Falta aquele lá de cima lá, que é o Amapá. Amapá. Falta Alagoas. Falta o Acre, já estamos. Já tá no Acre? Já estamos lá. Puta, faltou 2 aqui que me fugiu. Faltou 2. Maranhão já temos. São Luís funcionando bem. Faltou 2. Brasília, distrito. Tem Brasília também. Teu mapa tá quase completinho. Fugiu, tem 24? São 24, faltou 1 só. Falta 1. Falta 1 só. Agora não vou lembrar. Não, mas ele vai. Mas ele vai. Em breve. Bacana, cara. Quem quiser te conhecer um pouco mais, tua história, ou interessado, às vezes, em conhecer a tua operação para um futuro negócio? Eu costumo dizer, minha vida está aberta nas redes sociais, né? Então tem lá canal no YouTube, Instagram, tudo mais, Anderson Sures, né? Se jogar no YouTube lá, Anderson Sures, ou jogar no Instagram, Anderson Sures, também me acha. Eu costumo dizer, se quiser entrar na nossa rede, né? A primeira coisa, dá uma olhada lá no que as coisas que eu falo, se faz sentido para você, se conecta, né? Daqui a um pouco faça conexão com a gente para estar dentro do negócio também. Quem quiser entender um pouco mais, né? thewaffleking.com.br, tem lá uma ficha de cadastro para preencher, nossa equipe vai entrar em contato, nós vamos analisar, validar e entender se faz sentido tanto para um potencial novo franqueado quanto para nós, né? Que é quase que um casamento, né? Tem que ficar bom para os dois lados, isso a gente vai poder avaliar, e em muitos casos a gente acaba avaliando que não faz sentido, que não, o perfil da pessoa não é adequado, né? Então, ou não é adequado, e a gente evolui para se tornar um franqueado nosso da rede também. Muito bom. Em Santa Catarina, quais cidades
cidades já estamos. Santa Catarina eu estava com a colinha aqui antes de iniciar, porque eu sabia que essa pergunta vinha, né? A gente tem aqui Florianópolis, 2 operações, a gente tem em Blumenau operação, e a gente tem eu estava com a tela aberta aqui para não esquecer de todas. E Balneário Camboriú. Balneário, Florianópolis, isso, e Blumenau. Isso. Todas as operações de rua. Todas as operações. Temos uma operação em Florianópolis, que é num conjunto comercial. A outra de Florianópolis, que fica na zona sul ali de Florianópolis, é rua. Blumenau é rua. E a outra operação, que é Balneário, é shopping. Shopping. É isso. Bacana. É isso aí, gente. Fica a dica aí, quem quiser conhecer. Muitas oportunidades em Santa Catarina. Né? Um estado maravilhoso. É um estado, cara, aqui a gente tem tudo, né? Eu gosto muito do nosso estado e é um povo que empreende, um povo que gosta de trabalhar, gosta de fazer coisas diferentes. Eu acho que isso é muito bacana. Mesmo um estado pequeno, né? São aí, eu acho que 9 milhões de habitantes, mas é um povo empreendedor, né? Gosta de novidade, então fica aí a dica. Quem quer empreender, pega um negócio rodando com toda a logística, com tudo na mão, né? Eu acho que isso, principalmente para quem está começando, é fantástico, né? Quem quer começar a empreender, trabalhar com um modelo pronto, né? Eu acho que isso é fenomenal. Quer mandar um abraço para a família? Agora o espaço está aberto aí para... Um abraço, te agradecer, Daniel, seus ouvintes aqui, um empreendedor de muito sucesso, né? A gente conversa há bastante tempo. Eu lembro, acho que quando a gente conheceu, tu tinha uma loja só, tu estava indo para a segunda, eu acho. Estava com a primeira lá no bairro São Luís. É verdade, lá onde eu fui lá. Isso. Eu costumo dizer que se a gente que não tem cabelo, assim, parece que não corta, mas corta. Se não corta vira o bozo, mais. Corta mais. Se não vira o bozo, começa a nascer assim, daí a gente começa a ficar louco. Já qualquer coisinha aqui já tem que raspar. Já. Exato. Um abraço aí para todo mundo aí, tamo aí, beleza, seguindo a vida de empreendedor. E é isso aí, cara, te agradeço, continue aí inspirando e criando, né, porque o Brasil precisa de gente que queira fazer a coisa acontecer, né, então eu sempre digo que quem faz o país acontecer são os empresários, que fazem, arriscam seu tempo, seu dinheiro, seu conhecimento para o Brasil funcionar. Então, eu ainda quero viver num país em que a cultura seja de entender, né? Não haver tanto essa briga de um contra os outros aí, a gente se unir e crescer e ajudar todo mundo aí. Gente, esse foi mais um Papo e Navalha, agradecendo aqui o grande Anderson e consumam esse conteúdo, ele é importantíssimo, tem ouro aqui para vocês executarem aí no dia a dia de vocês. E todas as semanas a gente está com um convidado especial aqui, trazendo conteúdo importante, interessante, para vocês estarem aplicando aí nos seus dia a dia, nos seus negócios e tudo mais, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.